Ana, estamos aqui iniciando o projeto do método Mães para Sempre, o MAPS. E nada mais, nada menos que meu amigo, meu colega, Dr. Vitor Kusumoto, para dar aqui uma entrada sobre um assunto que está muito em alta: reprodução humana assistida. Então, para você aí em casa que deseja engravidar, não sabe como, ou muitas vezes nem pensou em engravidar, já está chegando uma determinada idade, ou é um casal homoafetivo, ou tem uma laqueadura, uma vasectomia, está perdido, o que eu posso fazer? É essa pessoa aqui na minha frente que vai te ajudar. Então, iniciando o nosso método Mães para Sempre, uma honra, e quero agradecer já de antemão a presença hoje do Dr. Vitor Hugo Kusumoto. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, o que você faz, onde você esconde, e falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. Ana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vou me apresentar então, né? Sou médico formado pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Fiz especialização em ginecologia e obstetrícia também pela Universidade Federal e atuo com reprodução humana assistida há mais de 5 anos. Atualmente sou sócio da Fertilife, que é uma clínica de reprodução humana assistida, e trabalho nos consultórios, né? Assim, junto com a Sueli Rezende, o Antônio Miziara, o Thiago. Nós temos conseguido trazer para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, a nossa cidade, tecnologias fantásticas, com resultados muito bons e conseguindo realizar muitos sonhos desses casais que querem ter bebê. Nossa, que bacana, né, gente? E a gente, às vezes não sabe, mas a reprodução humana assistida, ela já existe há muito tempo, quase minha idade, que quando nasceu aí o primeiro bebê através da fertilização, que eu acho que foi em décadas aí de 1978 no mundo e 1984, acho que no Brasil. E essa acessibilidade de informação é bacana. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho esse tema, começando... Quem te procura? Como é que essas pessoas te procuram? Através da internet? Algum outro médico que indica? Como é que é esse papo? Tem uma determinada idade para te procurar? Como é que isso acontece? Ana, é assim. Hoje, a reprodução humana assistida, ela está muito mais difundida, principalmente pelos meios, né? Pelos aplicativos, pelas redes sociais. Então, graças a Deus, os casais já estão muito mais conscientes em relação... Acho que estão estudando bastante, né? Eles já chegam bem estudados no nosso consultório. Antigamente, falava-se menos sobre isso. Então, a gente via que muitos pacientes perdiam tempo de procura, né? Mas, basicamente, é o seguinte... historicamente, nós temos uma ideia de que engravidar é fácil e passamos muito tempo da nossa vida tentando não engravidar. Então, a gente tem aquela mentalidade assim: bom, tô no período fértil, vou ter uma relação, vou engravidar com certeza, né? Exatamente. Mas não é bem assim. Nós somos muito complexos na natureza. As nossas chances gestacionais não são tão altas quanto a gente pensa, né? Então, para pacientes com menos de 35 anos, tendo relações exatamente no período fértil, sem que eu tenha fator masculino de dificuldade, sem que eu tenha fator feminino de dificuldade, a gente chega ali numa média de 15% de chance por mês. Só que se a gente avaliar de forma acumulativa, né? Tô tentando esse mês, o outro, ao longo de um ano, 85% a 90% dos casais engravidam. Então, a gente considera que esse casal que tentou um ano e não conseguiu, merece uma investigação diagnóstica, tá? Pacientes que têm mais de 35 anos ou já têm algum diagnóstico prévio que pode atrapalhar, né? Do tipo, olha, eu já sei que eu tenho síndrome do ovário micropolicístico, já avaliei, tenho endometriose, meu marido fez uma análise seminal e tinha alterações. Esses casais devem buscar ajuda precocemente. E aquelas pessoas que nem se atinaram a, sei lá, namorar, casar? Por exemplo, faz de conta eu tô aqui, eu tenho 35 anos, não casei... Não sei se eu quero casar, o que eu vou fazer da minha vida. Tem que se atentar, tem que procurar, tem que fazer alguma coisa? Olha, Ana, essa é uma questão importantíssima. Na verdade, acho que talvez uma das mais importantes que a gente vai tratar.
cada vez mais a mulher tem buscado condições ideais, né? Às vezes ela não tem dificuldade para ter filhos, mas ela quer ter filhos quando ela estiver estabilizada financeiramente, tiver com a pessoa que ela ama, adequado os pais para o filho, e tá difícil hoje no mercado isso, né? Tá bem difícil. E isso faz com que ela postergue, ela vai querer ter filhos mais tarde. Só que assim, ó, diferente do homem, né? O homem sempre produz espermatozoide, né? Ejaculou, o corpo entendeu que perdeu o espermatozoide, ele continua produzindo. Então, o testículo tem capacidade de produzir espermatozoide. E esse espermatozoide não é que nem, por exemplo, o óvulo da mulher. Ele não enfraquece, ele fica lá nas mesmas características? Ele tem um tempo de vida menor, mas ele é sempre renovado, ele é produzido. Então, como ele é produzido, o testículo está produzindo, né? Então, ele vai ter qualidades boas naquele período de vida dele. Agora, o óvulo, não. Né? Papai do Céu chega no começo da vida da mulher e fala, sua reserva de óvulos. Enquanto você está sendo gerada no útero da tua mãe, os óvulos são dados para você. E aí, esses óvulos são armazenados no ovário e todo mês ele disponibiliza uma corte desses óvulos para que você possa fazer o ciclo menstrual. Certo. Usou, beleza. Não usou, ele descarta, ele vai pegar mais um pouquinho e todo mês você reduz a quantidade de óvulos. Agora, o que é muito importante também é que, além da quantidade que diminui, a qualidade desses óvulos também diminui. Os óvulos têm a mesma idade que você. Então, se você tem 20 anos, ele tem 20 anos. Você tem 30, ele tem 30. Você tem 40, ele tem 40. E aí, ele fica mais suscetível a ter alterações na divisão celular que podem aumentar, inclusive, os riscos de síndromes. Então, a paciente que pensa em ter filhos depois dos 35, por exemplo. Hoje a gente fala assim, o melhor período para congelar os óvulos, né, ficaria ali entre 20 e 30 anos. A partir dos 30 anos a gente sabe que a reserva já diminui, mas é que é muito difícil alguém nessa idade pensar em congelar. Então, antes dos 35, excelente. Tem estudos que falam que pacientes que congelam óvulos antes dos 35 chegam a 85% de chance de ter bebê com os próprios óvulos, né? E a partir do momento que passa, a gente vai reduzindo essas taxas também. Só vou te interromper. E esses óvulos que são congelados, eles duram quanto tempo? Pode ficar o tempo lá que for necessário. Entendi. Então, se ela congelou com 30 anos, mas ela fez a fertilização aos 40 anos, as chances de engravidar são as mesmas de quando ela congelou, que era 30 anos. Beleza. Né? Agora, se ela deixasse para fazer... Então, vamos botar em estatística, né? Paciente que fez a FIV com óvulos de 30 anos, chega a 60%, 65% de chance de engravidar por transferência de embrião. Mas quando ela faz com 40 anos, ela fica em média de 10% a 15% de chance por transferência de embrião. Ou seja, é muita vantagem. Muita vantagem, né? Então, às vezes, falta informação. E, por exemplo, assim, um casal de 50 anos que, sei lá, vou fazer uma história hipotética aqui. Eu tenho uma história real. Então vai. Tipo assim, casal que se encontraram, ou sei lá, mas se separaram. É de filme, olha só. Então conta. Eles eram um casal que eles eram namorados na adolescência. Então eles ficaram juntos ali, sei lá, acho que dos 16. Eu acho que eu fiz essa sala de parto, hein? Eu acho que é verdade, era você. É você que cuida dos meus bebês todos, praticamente. Aí, eles eram namorados na adolescência, mas as famílias eram brigadas. Existia isso antigamente, existe até hoje, né? Mas assim, antigamente. E aí eles eram brigados, as famílias, eles não puderam se casar. Se separaram, aí cada um tomou um rumo. Ele casou, teve filho, teve neto. Ela casou, porém não teve filhos. E aí, em determinado momento, eles ficaram viúvos na mesma época e se reencontraram. Meu pai é de cinema. E aí ela falou, agora eu quero filho, mas ela já tinha mais de 50. E aí eles buscaram um tratamento. E aí, nesse caso em específico, a gente precisa do banco de óvulos. Acho que talvez fosse essa a sua Mais pergunta. ou menos isso, porque ele tá lá nativo então, né? Isso. Que é homem. Agora, ela não tem um material genético de boa qualidade. Ou nem ovula mais, ou tá na menopausa. Isso. Ela já estava na menopausa. Isso. Mas o que nós fizemos, né? Nós buscamos o banco de óvulos. Então, o banco de óvulos é o seguinte. Pacientes que têm uma baixa reserva de óvulos, ou já estão na menopausa, ou tiveram menopausa precoce, elas vão precisar do gameta, né? Então, pacientes que vão doar, elas fazem um cadastro com todas as características, Legal. cor da pele, cor do cabelo, etnia, hobby. Muito bacana. Né? E aí você busca características semelhantes, tipagem sanguínea semelhante, fertiliza com o espermatozoide do marido,
forma um embriãozinho e aí eu transfiro para ela. Aqui em Campo Grande tem banco? É São Paulo? Vem, você compra? Como é que faz? O banco de óvulos, assim, no Brasil é proibido a comercialização dos gametas. Isso não pode mesmo. O que acontece é que a gente tem doações, pacientes que têm, ajudam, né? São os outros pacientes voluntários. Assim. E a gente tem aqui em Campo Grande, com certeza. Assim como em outras clínicas também, né? E aí eles tiveram uma menininha, que foi realmente você que cuidou. E aí eles ainda têm mais bebezinho lá com a gente. Disseram que vem buscar o irmão. Ah, né? Meu pai. Então vamos lá, né? Vamos esperar. A gente fala que alguns estudos passaram a trazer que após os 50 anos, a qualidade seminal também tem uma tendência a diminuir, tá? Mas no caso dele, super fantástico, deu tudo bem. Exatamente. Isso. E uma outra dúvida também, os homens têm, né? Por exemplo, ele casou novamente, a esposa atual não tem filhos, está numa idade bacana, só que ele é vasectomizado. O que pode ser feito nessa situação para eles conseguirem ter um bebê nessa relação? Isso é legal também, é super possível, tá? Então, assim, existe a possibilidade da reversão da vasectomia, que é uma técnica cirúrgica com urologista, microscópica, que funciona legal, tá? Dependendo do tempo de vasectomia e também da idade da esposa. E existem outras técnicas de obtenção de espermatozoides, né? Então, é o PESA, o TESA, o microtese, tem várias outras que, dentre as mais simples, é uma punção, né? Do epidídimo, que é onde fica o armazenamento dos espermatozoides. Claro... Tipo a punção no saco, basicamente isso. E faz em clínica, consultório isso, mesmo? Na própria rápido? Na própria clínica de reprodução, quando a paciente capta os óvulos, posteriormente o marido vai lá e faz o procedimento de aspiração. Legal, muito legal. E uma outra dúvida, eu acho que é ao contrário. A mulher fez a laqueadura tubária e o marido tá lá pleno, vamos dizer assim, e ela quer engravidar novamente. Tem como fazer a reversão da laqueadura também? Tem como, né? A reversão da laqueadura, ela depende da técnica que foi realizada para fazer a laqueadura tubária, do tempo de laqueadura e da idade da mulher. Porque a gente tem algumas indicações também, né? E expectativas de sucesso. Então, pacientes com mais de 37 anos, a indicação já é direto à fertilização in vitro. Para pacientes que são jovens ainda, né, que têm uma boa reserva ovariana, não tem outros fatores de dificuldades e não tem fator masculino, aí a gente pode tentar, às vezes, a reversão. Mas muito a gente tem que ver o fator masculino, porque às vezes a gente faz a reversão da laqueadura e o marido tem um problema de espermatozoide importante e perdemos muito tempo, né? Além da gente... Porque, assim, eu preciso de quantidade de espermatozoide suficiente, movimentação suficiente, característica boa, e às vezes não é o caminho que tá, só o caminho, né? A investigação é sempre do casal. Entendi. Poxa, muito legal, né, gente? E uma que Pode falar. Posso fazer uma observação? Acho que uma das coisas que a gente não falou ainda, mas que eu acho que é muito importante, é em relação aos pacientes que precisam, às vezes, do tratamento com banco de óvulos ou banco de sêmen. Nós somos de uma geração que valorizou muito o DNA. E isso, às vezes, faz com que o tratamento reprodutivo com um banco de óvulos ou banco de sêmen, ele seja, às vezes, um pouco custoso. Porque a gente... Custoso, você fala do investimento que faz? Ou não, tipo do processo? De aceitação. Porque ele fala assim, puxa, não vai ter meu DNA? Ah, sim. Você entendeu? Será que não vai ser meu filho? Será que tem isso, né? Como que ele vai ser? Como que ele vai... E assim, hoje... Por exemplo, esse casal que nós acompanhamos, que você... Não temos dúvida de que foi fantástico. Que eles formaram a família, que eles amam de paixão, que, né, são totalmente felizes e completos. Mas, muitas vezes, o casal que vai começar aquele tratamento, ele tem esses questionamentos, né? E hoje a gente tem falado muito sobre epigenética. Você já ouviu falar um pouquinho? Eu já ouvi falar, inclusive até, eu acho que já faz uns 3 meses, não lembro.
Porque eu gosto dessa parte dessa medicina que está evoluindo sobre células-tronco também. Tem a epigenética e tem as células-tronco. Não sei se vai bater a história, mas eu vi no Fantástico, eu falei, gente, daqui a pouco não vai precisar nem do homem ou da mulher para fazer um bebê por conta de células-tronco. E aí tem a epigenética, que é antes de você pensar em ter filhos, tem que se cuidar. Sim. Tem que coletar exames, tem que fazer... A gente vai falar mais pra frente. Tem que fazer reposição de vitamina, é um monte de coisa. Mas basicamente é isso. É antes da genética, assim. É o que você... É a forma de expressão do gene. Eu costumo brincar assim. É como se a gente chegasse aqui e jogasse um monte de Lego. Aí você monta a sua estrutura de Lego e tem o seu DNA. Eu monto a minha estrutura de Lego e o meu DNA. Aí outra pessoa... Cada um vai ter a sua estrutura. Mas somos formados dos mesmos Legos. Ou seja... 99% desses genes são iguais. E aí, por mais que eu tenha conformações cromossômicas diferentes, a resposta depende do gene, da estimulação gênica, ou seja, o gene vai ser ativado ou não. Então, às vezes, eu posso ter gêmeos idênticos que têm a mesma conformação de DNA, mas um eu crio na favela, o outro no palácio. Fisicamente, eles são diferentes. Emocionalmente, são diferentes. Cognitivo-comportamental, são diferentes. E para o casal que vai receber... Eles vão passar tudo que tem deles. Vai comer o que come, vai sentir o que eles sentem, vai passar no ambiente que eles vivem. E aí eles vão ser iguais a eles. Mal bem vai aprender a ser igual, né? Porque é uma característica de criação também, E né? é isso, né? Então, assim, para os casais que precisam desse tratamento, eu acho que isso é muito importante que eles entendam. Eles vão passar... todas as características, independente do fator cromossômico, daquele DNA em si, né? Eu acho que lá na clínica, provavelmente, né? Essas pessoas às vezes chegam cruas, então elas precisam de um tratamento multidisciplinar, com um psicólogo, ler bastante sobre o assunto, né? Até para não ficar perdido, coitado. Você já ouviu falar que... filhos adotados acabam sendo fisicamente... Você deve ter muitos assim, né? Eu que tenho. Ficam fisicamente iguais aos pais. É isso. É o amor, é o carinho, não é só o DNA. Sim. Bom, aí voltando ao assunto, mas você deve voltar de novo nesse daí. Casais homoafetivos. Homem com homem, mulher com mulher. Como que funciona? Dá certo? Também é bacana. A gente já teve vários pacientes assim e a gente trata com muito carinho. Mas talvez também seja uma dúvida se isso pode fazer no Brasil, se tá tudo certo. E depois pegando esse gancho, se nada der certo... Não, vamos lá nesse assunto primeiro, aí depois a gente pega o outro gancho. Que é outro assunto extenso. Eu adoro esses tratamentos, eu adoro de verdade. As pessoas são tão bacanas, são né? São muito legais. E, carente, assim, às vezes. E eles, assim, eles precisam do tratamento, né? Mas é interessante que são muitas formas diferentes de reagir, né? O que a gente vê muito é que, às vezes... Um quer muito participar, um não quer participar. Não participar em si do... Tipo assim, faz você aí que eu tô vendo e vai dar bom. Então, mas... É muito legal. Eu tenho 2 casos que me marcaram bastante. E já nasceram? Já nasceram. Ai, que pena. O mais recente... é que uma delas... Aliás, não fizeram... Você sabe que hoje eu faço muito pouco obstetrícia, né? Mas um caso muito legal, esse foi muito legal, ó. Era um casal homoafetivo, são 2 mulheres, e as 2 queriam estimular e formar embriões. Então as 2 estimularam, captaram os óvulos e pegaram o mesmo doador de sêmen. Então, como que o casal homoafetivo de 2 mulheres fazem? Estimula e faz a captação de óvulos, busca dentro do banco de sêmen um doador, e aí elas escolhem as características, e aí fertiliza, forma um embriãozinho. Então as 2 estimularam, cada um tinha os seus embriões. Só que só uma queria gestar. Uma falou, eu vou pra essa parte, a outra falou, eu não quero te gestar. Vendo enredo. E aí a gente transferiu um embriãozinho de cada pra ela. Isso. Engravidou de gêmeos, também 2 meninas. No meio do pré-natal, a mãe não gestante, ela falou, dá pra eu amamentar? Eu falei, uai, dá. Dá, ué. Dá. Ó. Vamos estimular, né? Exatamente. Então, chegou ali com 28 semanas, um pouquinho, a gente começou um estímulo, né? Começamos ali um estímulo hormonal, de um E ela ajuda a companheira. Sim. Aí, ó. E aí, com 30 e
32 ou 34 semanas, elas tiveram uma ruptura das bolsas. E aí evoluiu para parto prematuro. E como 32 semanas, teve todos os cuidados, precisou de UTI. Mas a mãe não gestante também conseguiu amamentar. Isso ajudou muito na recuperação, né? Então, às vezes, quando uma não estava muito, a outra, né? Mas ajudou muito. E nasceram, são lindas, 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 lindas. E as duas cuidam muito bem, né? De interessante também é que essa paciente depois conseguiu, inclusive, licença maternidade. Olha aí, que foi bacana. A primeira do estado. Muito legal. Muito legal. Ai, gente. Outra coisa bacana também, então a gente está falando das mulheres ou, enfim, de casais que tentam engravidar e não conseguem, por motivo de ou óvulo, ou espermatozoide, enfim, material genético. E tem também aquelas mães que porventura fizeram algum procedimento, né, ginecológico, ou enfim, uma esterectomia, que é a retirada do útero. E essas mães que não têm o útero ou não têm o colo por algum câncer ou alguma coisa assim, como que elas conseguem também, entre aspas, não engravidar, mas ter um bebê? E aí nós precisamos da cessão temporária de útero, né, que é antigamente falava barriga de aluguel, né? Mas é uma pessoa que vai gestar para ela. E isso é muito legal. Nós tivemos no nosso centro aí no ano passado, acho que 6 casos, né? E assim, um ato de extremo amor, né? Da família. E a indicação do CRM é justamente isso, né? Que seja parente até o 4º grau. Ah, não sabia. Então não pode ser qualquer pessoa, né? Porque aí... Não pode ser qualquer pessoa e também não pode ter nenhuma recompensa para essa pessoa. Não pode se pagar, não pode, né? Tem alguns critérios mais específicos, por exemplo, assim, a pessoa já tem que ter filho, alguma coisa assim? Tem que ter um filho e tem que ter todo um acompanhamento. É porque é difícil, já pensou? Sim. A pessoa vai emprestar barriga, aí não tem filho, aí ela agarra um amor na criança. Mas que bacana aí, ó. E dá pra fazer, Super dá. Quando você não tem parentes, ou você não tem parentes que poderiam, né, que não se encaixam ou que teriam também outros riscos, aí a gente tem que pedir para o CFM, né? Entendi. E aí se o conselho autorizar, assim, a gente consegue fazer. Legal, bacana. Então faz de conta que todo mundo conseguiu engravidar, tá todo mundo feliz, contente, sorridente. E as consultas do pré-natal, tem alguma coisa diferente? Por exemplo, assim, você implantou um embrião, elas têm que ir com certa frequência, porque o pré-natal, né, o normal, tipo, sem uma reprodução assistida, o paciente engravida e tem aquela sequência de consultas. Tem alguma coisa de diferente naquelas de reprodução ou não? Funciona basicamente igual, até exames? Aninha, tem algumas particularidades, sim. No geral, o que a gente faz é o seguinte... de acordo com o tipo de tratamento reprodutivo e principalmente dentro da fertilização in vitro, a gente fala da preciosidade da gestação, né? Então, é uma paciente que a gente vê com mais frequência, tem uma humanização muito maior e a gente monitora, assim, vamos dizer que a gente é muito mais criterioso em relação àquilo, pelo tratamento em si, porque... diferente da gestação natural, a gente tem algumas questões hormonais no início da gestação, algumas particularidades que podem... Tem tipo maior risco de perder o bebê, alguma coisa assim. Isso. Assim, basicamente, pra gente não precisar ficar colocando tantos termos técnicos, mas é basicamente um suporte maior de fase lútea com progesterona. Às vezes a gente, dentro da gestação natural, nós teríamos oscilações hormonais menores no primeiro trimestre. Então, esse primeiro trimestre a gente segura um pouquinho mais, aí depois a gente encaminha o paciente para pré-natal. Ok, e em relação à suplementação vitamínica, vocês recomendam alguma coisa diferente do pré-natal habitual? Como que funciona? A suplementação, no geral, ela não muda muito, tá? O metilfolato ou ácido fólico, que é o principal deles em relação a diminuir riscos de malformação do tubo neural do bebê. Aí a gente passou a ter outros estudos trazendo que cálcio melhoram a placentação, né? Ou vitamina D, zinco, selênio. Então, tudo isso a gente deixa, né? Mas
por conta da reprodução humana, ou seja, por ser um bebê de fertilização, não é Não que ela muda precisa muito. ter alguma coisa a mais. Entendi. Nossa, e até a parte de suplementação vitamínica, como mudou bastante, né? Hoje a gente tem até injetável. Então, aquela mãe que precisa fazer um ferro, elevar esses índices mais rápido, eu acho que é bacana e vale a pena. Bom, em relação à imunização, ou seja, vacinação dessa paciente. Eu fico brava, eu sou pediatra, né, gente? Vocês sabem. Eu queria que elas fossem, antes delas quererem começar a pensar em engravidar, botar o calendário de vacinação em dia, mas tem alguma coisa específica que elas têm que fazer ou segue o fluxo do calendário de vacinação da gestante? Olha, segue o fluxo de calendário vacinal, tá? Agora, antes, né? Antes de engravidar, a gente tem uma triagem bem importante em relação às sorologias, em relação às vacinas. No geral, a gente tenta deixar tudo organizadinho antes de engravidar. É um preparo pré-gestacional mesmo. Uhum. E aí, chega às 30, 32 semanas, eu mando pra você. Eu falo, ó, tem uma parte que é da pediatra. Você vai falar com a doutora Ana. Fala com a doutora Ana. Então, vou pegar só um gancho aqui, vou falar um pouquinho dessa parte, que quem acho que o profissional que mais gosta da parte de imunização, acho que é a pediatria mesmo. Mas é super importante, pelo menos 30 dias antes, aquela mãe que não sabe, que teve uma catapora, rubéola, sarampo, ainda mais com as questões epidemiológicas aí do Brasil, devem ser imunizadas, tá, gente? Porque aí depois perdeu a chance de fazer as vacinas vivas. As vacinas mortas, que é gripe, hepatite, então segue o fluxo, tá? Que mais? E quando que você manda, então, pegando o gancho de mandar para mim para falar de vacina? É bacana esse tema, sabe, Vitor? Porque hoje talvez os pacientes esquecem que pode escolher o pediatra neonatologista, tanto da sua equipe ou quanto um pediatra neonatologista que aquela pessoa confia mais. E que época você acha ideal, e depois eu vou falar meu ponto de vista, que essas pacientes cheguem a nós pediatras para uma consulta pré-natal? Aninha, ó, isso é algo que eu falo muito para meus pacientes e eu não abro mão. Eu falo assim, olha, começando o terceiro trimestre, mas na maioria das pacientes entre 30 e 32 semanas, eu encaminho para você no neonatologista. E aí eu falo assim, olha, vai porque tem que ter consulta de pré-natal. E na consulta de pré-natal, né, do neonatologista, eu falo, olha, ela vai te explicar como vai ser no dia, quais são as prevenções em relação às vacinas, a amamentação, os cuidados com o bebê, inclusive o que você tem que levar no dia da maternidade. E você vê, a gente tem tanta peculiaridade, né? É bacana essa pessoa. Sim. E o pediatra mesmo, até se familiarizar e não é nem poder aceitar, mas eu acho que tratar individualmente cada família, porque é bacana a gente conversar isso em consulta, porque já chega lá, faz de conta que já faz parte da família, né? Agora, sim, uma das coisas que eu faço muita questão e falo para os meus pacientes, né? Olha, precisamos ter o nosso neonatologista. Por quê? Porque muitas vezes muitas vezes não, eu acho que eles ficam muito focados ali com o obstetra, tudo, e falar, o dia do parto é o dia que vai nascer, mas poucas pessoas às vezes sabem que tem o neonatologista que é o especialista em pegar o bebê e fazer os primeiros atendimentos. E aí às vezes eles falam, mas lá na maternidade não vai ter alguém de plantão, por exemplo, né? Eu falo, não, sempre tem, são ótimos, maravilhosos, mas a gente tem que ter o nosso. Porque você vai estar lá só para eles, assim como eu vou estar lá só para eles. Pode o plantão pegar fogo, entendeu? Pode pegar, porque assim, independente do que for, né, é muito difícil. Acho que a gente nunca teve nem intercorrência junto. Acho que não. Mas é bacana essa parte de ter e escolher. Não só, mas para mim, né, eu acho que também temos vários colegas bacanas aqui, eu também já fiquei muito tempo na Cândido dando plantão, mas é a parte de como aquela família definitivamente, de fato, quer que seja realizado o atendimento do seu bebê. Sim. Eu quero pegar no colo, não, doutora, eu não quero. E se der tudo certo, se Deus quiser nascer, chorar. Então é bacana, porque a gente não combinou como é que eu ia saber,
né? Às vezes o pai não quero pegar porque senão eu vou desmaiar. Então, pra quebrar aquele gelo, Você treina que é isso bacana. também? Eu faço isso no consultório. Lógico. Um dia não. Aliás, algumas semanas antes eu falo, olha, nós vamos fazer um treinamento do dia. Exatamente. A anestesia é assim, você sente isso. Se sentir, você avisa. Se não sentir, tudo bem, mas... A gente acaba narrando o fato, porque ela vai chegar lá, mesmo que ela esteja com medo, sei lá, da anestesia, ela vai falar, puxa, o Dr. Vitor me falou isso. Ou ela pega na sua mão mais forte, ou o pediatra tá ali pra apoiar. Isso eu percebi isso. Esses dias você foi fazer e você falou assim, olha, a gente combinou que essa injeçãozinha ia ser no colo. Acho que foi isso que você falou, não foi? Então e aí, olha, a gente combinou que ia passar o bebezinho por baixo. São pequenos detalhes, mas é uma história narrada. Talvez a história narrada não seja, vamos dizer assim, completa por de fato da história real. Mas fica muito mais fácil. Concordo. E quando o paciente chega, você também é uma pessoa carinhosa, ele chega, já te vê, ele te abraça. E abraça o pediatra também, porque já conhece, já narrou os fatos e aí a família com certeza fica muito mais segura de tudo que vai acontecer. Certeza. Que mais? Bom, fiquei grávida, os exames, as vacinas. E tem alguma estatística, doutor, em relação a pacientes que que fizeram algum método de reprodução médica assistida, mais fator de risco para prematuridade ou não? Olha, é assim. Muitas pacientes que fazem a parte do tratamento reprodutivo, eles têm alguns fatores de dificuldades que influenciam, né? Então, às vezes, pacientes têm aborto de repetição por trombofilia, por exemplo, precisam de uso de anticoagulantes, acabam que têm... às vezes podem evoluir com restrição de crescimento, ou trabalho de parto prematuro, ou prematuridade. Isso é um pouco mais comum dentro do nicho da parte reprodutiva, né? Assim como gestações gemelares ou gestações múltiplas eram até muito mais comuns dentro da reprodução humana. Então, por esses dados, aumentou-se um pouco os números de prematuros, né? Mas cada vez mais nós temos nos atentado para isso. A ideia não é engravidar só, a ideia é ter o bebê em casa. Ou seja, quanto mais a gente consegue programar a gestação para que seja uma gestação segura e que a gente tenha o menor número de intercorrências gestacionais, desde que, o planejamento é na transferência, né? Uhum. Pô, vou transferir um embrião ou vou transferir 2? Né? Antigamente transferia 3, 4, 5. Agora tem números que são leis por idade, entendeu? Mas a gente tem tentado o máximo possível diminuir a quantidade de gestações múltiplas. Falando um pouquinho de embrião, eu acho que até o próprio CFM mudou um pouquinho, né? A quantidade que pode ser guardado, porque tinha uma quantidade específica. Eu acho que agora mudou também. Teve um período que nós não poderíamos ter no máximo 8 congelados. Agora não tem mais esse número. Mas constantemente muda. Existe a possibilidade de mudar de novo. Ai, gente. Bom, Vitor, menino, você sabe o que eu tava pensando, doutor Vitor? O paciente, quando ele chega, ele quer fazer, né, uma doação de óvulos, de sêmen, enfim. Então, ele preenche todos os requisitos, ele é solidário, vai lá, etc. Agora, do outro lado, a família que quer, por exemplo, tá precisando de um óvulo, doação de um óvulo. Ela tem acesso às informações dessa mãe, tipo, além de cor de olho, característica da pessoa, algumas coisas mais específicas, tipo profissão, se ela pode ter acesso à foto da família, para falar, não, bacana, isso daqui tá de acordo com a estrutura aqui do casal. Ela tem acesso às informações? É assim, existem alguns critérios para doação de óvulos, e aí eu vou fazer um ganchinho para ver como que depois é feita a escolha, né? Então, as pacientes que querem doar óvulos, elas são pacientes que são jovens, com menos de 37 anos, tá? Sem nenhuma doenças infecciosas, com bom estágio metabólico, né? Não pode ter alterações genéticas e cromossômicas e tem que ter uma boa reserva de óvulos. A partir daí, ela pode doar os óvulos também. E aí, quando ela vai fazer a ficha de doação, ela faz um cadastro.
E aí esse cadastro ela coloca as características físicas, então cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Acho que tipagem sanguínea, né? Sanguínea, etnia, responde, inclusive essas questões mesmo, né? Já teve tal doença? Existe doenças cromossômicas na sua família? Existem doenças hereditárias na família? Então ela faz um questionário bem completo. E alguns bancos, né, principalmente os bancos internacionais, dão características a mais às vezes, né? Então, respondendo outras questões do tipo profissão, religião, fotos de quando é pequenininho, né? Não fotos da família, não, mas fotos de quando ela era bebê. Isso, não vai identificar a pessoa, ela é sempre anônima, bacana, né? Mas é algo que é muito legal, né? E aí você consegue projetar, ver, mas é um banco que traz muitas informações e inclusive se é canhota, se é destro, são, né? Nossa, aí ó, que bacana. Porque aí você começa bem mais parecido realmente com uma pessoa. Isso. Legal. Bom, gente, o papo tá bacana, o papo tá legal, mas eu queria aqui encerrar, então, esse primeiro episódio do MAPS, que é o Método Mães para Sempre, agradecendo ao Dr. Vitor Kusumoto por esclarecer, eu acho que de fato pra gente, né, todas essas dúvidas sobre fertilização, sobre mães que querem engravidar, sobre casais homoafetivos. E então você pode falar um pouquinho pra gente como que foi aí sua experiência. Aninha, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico disponível para responder qualquer dúvida que os nossos convidados tiveram, tá ok? E aí, Vitor, ó que bacana. Então nós vamos pedir para eles se inscreverem no canal, deixar os comentários, deixar as dúvidas, que com certeza a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Bacana? Tá combinado.